Olá, pessoal do Dropshift, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre biossegurança e os riscos relacionados à atuação do profissional de radiologia que trabalham em clínicas e hospitais. Então, os profissionais de radiologia que trabalham nesse tipo de ambiente estão expostos a diversos riscos. Riscos esses que podem ser classificados como, por exemplo, risco físico, que é advindo do uso da radiação, o risco químico, que pode ser proporcionado pelas substâncias dos reveladores ou ainda pelas substâncias dos contrastes, o risco ergonômico, que tem a ver com a jornada de trabalho, quando muitas das pessoas que trabalham com radiologia trabalham como plantão, regime de plantão, então tem aí esse risco, além do próprio estresse relacionado à função. E o risco biológico, que em tempos de coronavírus, né, vale a pena a gente destacar um pouquinho esse risco aí, que é o risco relacionado à exposição a agentes patogênicos. Então, para se proteger do risco físico, que é da radiação, o ideal é seguir as normas de radioproteção. Estando ciente das normas de radioproteção, seguindo as normas de radioproteção, você está se protegendo dos danos causados pela exposição ao risco físico. Risco químico é saber usar bem os EPIs, o ergonômico é fazer ajustes nessa sua jornada, durante a jornada esticar o corpo, tentar não fazer trabalhos tão repetitivos. E em relação ao risco biológico, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho mais relacionado a essa questão de exposição a agentes biológicos e o uso dos EPIs e o correto uso desses EPIs. Não é só usar, é usar e usar da maneira correta. Então, que EPIs a gente destacaria nesse momento? Que equipamentos de proteção individual eu posso destacar nesse momento? O jaleco, que o jaleco ele não é casaco, eu gosto muito de brincar e dizer, gente, jaleco ele tem que estar fechadinho, ele não é casaco, ele não é para ser usado fora do ambiente de trabalho, ele não é para estar na rua, ele não é para estar no banco do seu carro. Então, jaleco, as luvas, a calça que tem que ser uma calça comprida, o sapato que tem que ser um sapato fechado. Se houver uma necessidade de máscaras, que agora nesse momento de coronavírus, a gente tem que usar máscara em qualquer lugar, você imagine no ambiente hospitalar e de clínica, os profissionais da área de saúde devem fazer o uso da máscara N95 ou da PFF2, que trazem aí uma proteção maior ao profissional. Essas máscaras antes, elas eram mais específicas para o isolamento de micro-organismos transmitidos por gotículas ou ainda com a possibilidade de geração de aerossóis, só que hoje com o coronavírus a gente não pode garantir que aquele paciente que a gente está atendendo, ele não esteja portando o coronavírus. Então é ideal que se faça o uso das máscaras N95 e PFF2. Em relação ao Face Shield, o Face Shield, ele é uma proteção a mais, que também em tempos de não corona era só utilizado para os isolamentos e que agora não, é um lugar comum. Então, quando eu devo usar, como eu devo usar? Então, o Face Shield, ele é ideal, é uma barreira a mais, como eu disse, ideal para você utilizar quando não houver uma possibilidade de distanciamento entre você e o paciente, aquele distanciamento mínimo de 1,5 metro que a gente já conhece, e é essa barreira a mais de proteção contra os agentes biológicos. Então, só retomando, que é essencial como equipamento de proteção individual, pelo menos jaleco, calça comprida, sapato fechado, máscara e luvas. Então, se cuidem, se previnam, eu acho que em termos de biossegurança, a gente tem que ser pelo menos egoísta, eu brinco dizendo isso, se você pensar pelo menos em você, você já está aí um grande passo da proteção dos demais, e se liguem, assim, se protejam.